povo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os top 3 investimentos de renda fixa para iniciantes. Se você não tem muita familiaridade com os investimentos, nesse vídeo você vai aprender o básico e o necessário para poder começar. Então, vamos lá comigo. Primeiro nós vamos entender, o que é um investimento de renda fixa. Porque você precisa entender as informações básicas para poder investir o seu dinheiro. Até porque você não pode e não deve colocar o seu dinheirinho suado em algo que você não conhece, não é mesmo? Então, de uma forma bem simples para você entender, investimento de renda fixa é um tipo de investimento que tem regras de rendimentos definidas antes da aplicação. Ou seja, no momento em que você vai investir, você já sabe quanto que vai ser o rendimento que você vai receber. E os investimentos de renda fixa são considerados os investimentos mais seguros, previsíveis e com risco muito baixo. Então, se você é iniciante, pode pensar, na hora de investir, eu já sei quanto que vai ser meu rendimento. Mas como eu vou saber se esse rendimento é um valor legal ou não? Existe uma taxa chamada taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ou seja, ela é a taxa chefe e rege todas as outras. Tem uma outra taxinha que anda ali bem juntinho com ela, que é chamada de CDI. E geralmente o rendimento dos investimentos de renda fixa é baseado nessa taxa chamada CDI. Quando você vê assim, o investimento tal rende 100% do CDI, é dessa taxa que estamos falando. E onde que você sabe, onde que você olha essa taxa para você saber se o investimento que rende 100% do CDI tem um rendimento bom ou não? É só você vir aqui digitar no Google taxa Selic e CDI de hoje, e você vai achar aqui essas informações. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a taxa Selic está em 13,25% e o CDI, que anda ali pertinho da Selic, está 13,15% ao ano. São informações fáceis de você encontrar. Quando o investimento rende 100% do CDI, significa que ele rende 13,15% ao ano, baseado na taxa atual. Entendido? E vale a pena lembrar que a taxa Selic não é uma taxa fixa, portanto, o CDI também não. Então, esses valores podem mudar. E existem três coisas importantes que devemos observar no investimento: a rentabilidade do investimento, a segurança desse investimento e a liquidez. E o que é a liquidez? É você poder tirar o seu dinheiro, resgatar o seu investimento no momento que você quiser. Esses três investimentos específicos eu vou mostrar aqui para vocês, que é ideal para quem é iniciante. Eles têm essas características. A primeira das três que eu vou falar aqui é o CDB com liquidez diária, pagando 100% do CDI. Lembra do CDI que eu falei lá atrás? Pois é. O CDB significa Certificado de Depósito Bancário. Ou seja, é um investimento onde você empresta dinheiro para um banco e esse banco te paga juros sobre aquele empréstimo. Quando você for investir num CDB, verifique se ele tem garantia FGC. E o que é isso? O FGC é um fundo que garante que, se caso o banco vier a quebrar, você não fique no prejuízo. E para você que deixa o seu dinheiro na poupança, é bom você saber que está perdendo dinheiro, porque o rendimento da poupança nunca alcança a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira, e como o CDI anda ali pertinho da Selic, a poupança também não alcança o CDB de liquidez diária, rendendo 100% do CDI. Então, se você, ao invés de deixar o seu dinheiro lá na poupança, você investir em um CDB com liquidez diária, pagando 100% do CDI, te daria uma rentabilidade muito maior. Você poderia tirar esse dinheiro a qualquer momento e ainda teria o mesmo nível de segurança que a poupança tem. Então, se a sua desculpa
desculpa de seu dinheiro na poupança é porque a poupança não tem imposto de renda, mas o CDB com liquidez diária você precisa pagar imposto de renda. É bom você saber que mesmo sendo descontado o imposto de renda no rendimento do CDB, ele ainda compensa e tem uma rentabilidade muito maior do que a poupança. Inclusive, eu vou fazer aqui uma simulação só para você ver o quanto o seu dinheiro renderia na poupança e em um CDB com liquidez diária pagando 100% do CDI. Eu vou fazer aqui uma simulação com 5 mil reais só para você ter uma ideia a diferença que dá. Então eu vou entrar aqui, é só você digitar calculadora de juros compostos, colocar aqui o valor. Vou colocar aqui 5 mil, vou colocar a taxa de juros, né? Vou colocar o CDI, que no caso aqui é 13,15%. Não vou colocar valor mensal, porque a nossa ideia aqui não é investir todos os meses, é só para fazer o simulado. Vou colocar aqui o período, que são 12 meses, nós vamos fazer de um ano. E vou calcular. Aqui já está selecionado, né, o CDB. E repare que um ano, se você investir 5 mil reais em um CDB com liquidez diária, levando em consideração a taxa do CDI atual, você teria R$5.542. Lembrando que essa tabela aqui, ela já descontou o imposto de renda. Então, esse valor aqui seria o valor líquido, tá certo? Então, agora eu vou calcular aqui também. Aqui nesse cantinho você acha, né, a calculadora de rendimento da poupança. Vamos ver esses mesmos 5 mil reais. Aqui já me dá uma média da taxa da poupança, né? Repetir os 12 meses e vou mandar calcular. Repare que na poupança você teria 5.308,50. Enquanto no CDB, pagando 100% do CDI, você teria 5.542, já descontado aqui o imposto de renda. E o segundo investimento do nosso top 3 investimentos de renda fixa para iniciantes é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um investimento onde você empresta dinheiro para o governo e ele te paga juros sobre aquele empréstimo. E esse também é um investimento que tem bastante segurança, tem uma liquidez boa, boa rentabilidade. E em questão de segurança, ele é ainda mais seguro do que a poupança. Por quê? Porque quando você investe numa poupança, você está investindo em um banco, né? Você está emprestando dinheiro para um banco. E quando você investe no Tesouro Selic, você está emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional. Concorda comigo que é muito mais fácil um banco quebrar do que o Tesouro Nacional? Em relação a esse investimento, tem algumas coisas que temos que observar e ficar bem atentos. Por exemplo, se você investir no Tesouro Selic mais de 10 mil reais, além do imposto de renda, que é descontado ali sobre o rendimento, você também tem que pagar uma taxa de 0,2% ao ano, que é a chamada taxa de custódia. E em termos de liquidez, o Tesouro Selic ele é um pouquinho diferente do CDB com liquidez diária, porque o CDB com liquidez diária, você pode resgatar ele a qualquer momento. Porém, o Tesouro Selic, ele só funciona em dias úteis. E lembrando também, você pode investir no Tesouro Selic pelo próprio site, né, do Tesouro Direto, ou pode investir através da sua corretora. De toda forma, independente por onde você vai investir, você precisa ter uma conta em alguma corretora, tanto para você pagar o investimento, quanto para receber no dia que você pedir o resgate. E mostrar aqui para vocês, só para vocês conhecerem, né, o site do Tesouro Direto. Você vai entrar aqui no Google, né, e digitar Tesouro Direto. Se você ainda não tem conta aqui no Tesouro Direto, você precisa criar uma conta lá, né, com a sua senha para você entrar depois. Como vocês podem ver aqui dentro do site do Tesouro Direto, o Tesouro Selic, ele é um pouquinho mais caro do que os outros títulos. E por último, e não menos importante, vamos para o terceiro investimento do nosso top 3 de investimentos de renda fixa para iniciantes, e são os LCIs e os LCAs. Esse investimento também,
você empresta dinheiro para o banco, porém, é diferente do CDB, o banco vai usar esse dinheiro em segmentos imobiliários e de agronegócio. Se você investir em LCI, o banco vai usar esse dinheiro para investir em imóveis. Se você investir em LCA, o banco vai investir em agronegócio. Por isso que LCI significa letras de créditos imobiliário, enquanto LCA significa letras de créditos do agronegócio. Diferente dos CDBs e do Tesouro Selic, o LCI e o LCA são isentos de imposto de renda. E diferente dos dois também, ele não pode ser resgatado a qualquer momento. Então é bom você se atentar a esse detalhe no momento que você for investir. E semelhante aos CDBs, eles também têm garantia FGC. Lembra que eu falei lá do fundo que garante que você não tome prejuízo caso o banco quebre? Pois é, os LCIs e os LCAs também têm garantia FGC. E outra coisa importante que você deve saber sobre os LCIs e os LCAs. Talvez você não ache um que renda 100% do CDI, mas é bom você dar uma pesquisada, principalmente se você tem conta em corretoras e em outros bancos, é bom você olhar para ver se não tem opções com a rentabilidade melhor. Então tente não investir em LCIs e LCAs que pagam menos de 94-95% do CDI, ok? E agora que você já conheceu do nosso top 3 investimentos de renda fixa para iniciantes, duas coisas você precisa lembrar. A primeira delas é que o imposto de renda é descontado somente sobre o rendimento do seu investimento, não sobre o valor investido. Então, por exemplo, se você investiu R$1.000 e esses R$1.000 te rendeu R$100, por exemplo, desses 1.100, o imposto de renda vai ser descontado somente sobre os 100, não sobre o valor total, tá certo? E você também não precisa ficar preocupado que você precisa pagar o imposto de renda, porque esse desconto, ele é automático. Então, quando o dinheiro cai na sua conta, já foi descontado. E a segunda coisa, evite resgatar o seu investimento antes de 30 dias. Porque se você resgata antes de 30 dias, além do imposto de renda, né, você paga um imposto chamado IOF. Passou os 30 dias, esse imposto ele é eliminado. Então, como eu falei para vocês, existem vários outros tipos de investimentos de renda fixa, mas essas são opções, reúnem características como segurança, ou rentabilidade e liquidez. Então, se você é iniciante, conservador, ou então está procurando uma opção melhor do que a poupança para colocar o seu dinheiro, essas três opções que eu citei, os CDBs, o Tesouro Selic e os LCIs e LCAs, são as opções neste momento que podem te atender muito bem. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E me conte aqui nos comentários, você já investe em algum desses investimentos? E muito obrigada por assistir, te vejo no próximo vídeo, até mais!